Capítulo 161 Fim do exame, parte 2. Evan alcançou o topo da montanha usando a corrente de gelo. Ele não subiu imediatamente, em vez disso, agarrou a borda da montanha com a mão esquerda, que ainda estava bem, e primeiro olhou para a situação ali. Ele parou de usar a corrente de gelo e apoiou seu corpo com a mão esquerda para recuperar sua mana. Depois de usar a corrente de gelo durante todo esse tempo, ele estava quase sem mana novamente. Evan espiou o topo da montanha, mas não viu ninguém lá. A única coisa que sentiu quando espiou foi o vento frio que soprava. Todos eles já foram embora. Evan pensou quando não viu ninguém lá. Ele abriu o ranking e ficou surpreso ao ver os pontos de Valerie. Além disso, Glória foi eliminada do ranking e só sobrou M, que tinha apenas 2.700 pontos, e agora estava na 7ª posição. Ele também viu que Leon ainda estava vivo, mas seus pontos eram os mesmos. Ele ainda se lembrava do corpo carbonizado que estava caindo mais cedo, e olhando o quão gravemente aquele corpo estava queimado, ele pode adivinhar que foi Leon quem fez isso, mas ele roubou seus pontos dando um simples chute naquele corpo que caía. Parece que Valerie matou aquele tigre dente de sabre junto com Glória, Evan pensou depois de ver a classificação. Ela foi embora depois de eliminá-los? Evan mais uma vez olhou com atenção, mas não encontrou ninguém. Ele apoiou o corpo com a mão esquerda e ficou escondido na beira da montanha por cerca de 15 minutos. Depois de 15 minutos, quando ele recuperou um pouco de sua mana, ele se levantou e instantaneamente usou a habilidade de andar nas sombras para se afastar dali. Por que o ar está tão frio aqui? Evan ergueu uma sobrancelha quando sentiu que o topo da montanha estava muito frio comparado a antes. Logo ele percebeu que uma área estava completamente coberta de gelo e seus olhos quase saltaram das órbitas. O que diabos aconteceu aqui? Evan pensou enquanto olhava para a grande área que estava completamente coberta de gelo. Ele subiu em uma árvore para ver melhor e ficou ainda mais surpreso ao ver que a área coberta de geada tinha cerca de 300 metros. Que tipo de habilidade aquela mulher com morte cerebral usou? Evan não pode deixar de exclamar interiormente ao ver isso. Ele já adivinhou que foi Valerie quem causou isso, pois ela foi a única que usou o elemento gelo durante a luta. Ela usou a habilidade que usou enquanto lutava contra Carlos. Evan pensou, mas negou esse pensamento. Se ela tivesse esse tipo de habilidade, ela teria usado contra Carlos naquele momento. Crack! De repente, Evan ouviu o som de gelo quebrando e olhou naquela direção. Quando Evan olhou cuidadosamente para lá, ele viu M que estava presa no gelo, e o gelo estava quebrando lentamente. Ela ainda está viva. Os olhos de Evan brilharam quando ele viu isso, mas ele não se moveu imediatamente. Ele primeiro olhou ao redor com cuidado para ver se Valerie ainda estava lá. Depois de procurá-la por algum tempo, quando não viu ninguém, Evan se moveu em direção a ela usando o andar nas sombras. Enquanto se movia, ele percebeu que havia outra escultura em forma de gelo ao lado de M, mas não havia ninguém dentro dela. Esse deve ser o bloco de gelo em que Glória ficou presa. O corpo dela desapareceu depois que ela foi eliminada. Evan pensou e parou a 5 metros da estátua de M. O bloco de gelo em que ela estava presa estava cheio de rachaduras e prestes a quebrar. Ele ainda estava usando o andar nas sombras para esconder sua presença, para que depois que ela se libertasse ela não fosse capaz de detectá-lo. Quando ele se aproximou dela, sentiu uma vibração sonora estranha saindo do bloco de gelo. Ela está usando vibração sonora para quebrar o gelo. Evan pensou quando sentiu as vibrações. E quando notou de perto o gelo, viu que as rachaduras estavam ficando mais largas por causa das vibrações. Mais cedo, quando M percebeu o mundo congelado se espalhando, ela se cobriu com uma barreira sonora vibrante, que impediu que o gelo invadisse seu corpo e apenas a congelou por fora. Ela queria ajudar Glória também, mas o mundo congelado era muito rápido e ela não teve chance de cobri-la antes de ser congelada. Depois de ficar presa dentro do gelo, ela não foi capaz de ajudar Glória e logo morreu congelada.
Ao contrário do tigre dente de sabre que possui alta defesa, Glória não teve nenhuma proteção quando ficou presa dentro do gelo. Então, mesmo que ela não estivesse ferida, ela ainda estava congelada até a morte. Depois de algum tempo, o bloco de gelo ficou completamente cheio de rachaduras e as vibrações sonoras ao seu redor se intensificaram. Evan estava segurando sua espada enquanto usava o andar nas sombras e estava logo atrás de Amy, que estava prestes a sair. Ele sabia que depois de sair, Amy ficaria enfraquecida por estar presa no gelo e não teria nenhum problema em eliminá-la. Rachadura, rachadura, rachadura. Ruf, com um som crepitante, o bloco de gelo finalmente se quebrou e Amy respirou fundo depois de sair. Seu corpo tremia por causa do frio cortante e seu corpo estava rígido. Aquela maldita mulher, que tipo de SK_? Swish. O fantasma digital está aqui para entrega mortal. Amy queria amaldiçoar Valerie, mas antes que pudesse terminar ela ouviu uma frase estranha, e sentiu uma luz afiada de espada passar por seu pescoço. Entrega fantasma digital, Amy pensou antes de sua visão escurecer. Depois de eliminar Amy, ele ficou ali por algum tempo. O que eu deveria fazer agora? Evan murmurou enquanto coçava a nuca. Ele olhou para sua condição e teve certeza de que seria perigoso para ele se decidisse brigar contra outros estudantes de sua corrente. Ele não tem nada para se curar e será problemático se ele encontrar alguns alunos em sua condição atual. Já tenho pontos suficientes. Restam apenas 23 alunos no exame. Será difícil para Valerie e outros se encontrarem. Eu deveria apenas encontrar um lugar seguro e ficar lá pelo resto do tempo. Mesmo se eu não conseguir o primeiro lugar, o segundo lugar está garantido, Evan murmurou e saiu dali. Olhando para a classificação ele teve certeza de que apenas Valerie tem chance de superá-lo. Outros estudantes não conseguirão superá-lo porque sua vantagem é muito grande. Fim do capítulo. Capítulo 162 Recompensas, Parte 1. Evan estava sentado em um galho de árvore olhando para o cronômetro que apareceu diante dele. 00:59, 58, 57, 56. Finalmente está prestes a acabar, Evan disse enquanto esticava seu corpo, faltava apenas um minuto para o exame terminar. Depois de eliminar Amy, ele saiu da montanha e ficou escondido todo esse tempo. Já era de manhã e o exame estava prestes a terminar. Ele olhou para a classificação e sorriu. 1. Evan 21.512. 2. Valerie Endfin 19.480. 3. Leon Endcell 12.987. Assim como ele esperava, ambos Leon e Valerie não conseguiram somar muitos pontos. Ele já esperava isso depois de ver o número de alunos na noite passada. A área do exame era bastante grande e era difícil para eles encontrarem outros alunos devido ao seu baixo número. Agora só espero poder participar de todos os torneios da Academia de Caçadores e receber uma boa recompensa da Academia, Evan murmurou antes que seu corpo começasse a desaparecer. Outros alunos que ainda estavam presentes no exame também começaram a desaparecer após o término do tempo. Evan abriu os olhos e saiu da cápsula VR. Ele olhou em volta e viu que muitas das cápsulas VR já estavam abertas. Essas foram as cápsulas dos alunos que foram eliminados anteriormente. Evan viu uma das cápsulas não muito longe dele ser aberta e Valerie saiu dela. Depois de ver Valerie, Evan mostrou-lhe um sorriso zombeteiro. Ele ainda se lembrava de como a lança de gelo dela fez um buraco em seu ombro. Os olhos de Valerie se contraíram ao ver o sorriso zombeteiro de Evan, mas ela não disse nada. De repente, Evan sentiu que alguém estava olhando para ele. Quando ele se virou, viu Leon olhando para ele com frieza. Vendo seu olhar frio, Evan apenas bocejou e o ignorou completamente. Bastardo, se eu não receber o convite da Guilda Estrela de Prata, farei questão de tornar sua vida um inferno, Leon pensou enquanto cerrava os dentes quando viu que Evan o ignorou. Evan também notou Cole e Helena que ainda estavam presentes na sala.
Logo a porta da sala se abriu e os alunos eliminados anteriormente entraram na sala. Como você sobreviveu? Enquanto os alunos entravam, Valerie se aproximou dele e perguntou com uma expressão curiosa no rosto. Tenho uma habilidade que pode me transformar em um fantasma depois de morrer. Então, depois que morri, me transformei em um fantasma digital. Então procurei por um aluno, matei sua alma digital, ocupei seu corpo e aqui estou, Evan disse enquanto encolhe os ombros. Como se, disse Valerie enquanto revirava os olhos. Depende de você acreditar ou não, disse Evan, sem se importar com o que ela estava pensando. Evan ficou surpreso e olhou para o aluno que o olhava com cautela. Valerie também olhou para a aluna se perguntando por que ela estava xingando Evan. Você é a garota suicida, disse Evan com uma expressão de surpresa ao ver a garota. Suicide Girl, Valerie e Annie ficaram surpresas e disseram ao mesmo tempo. De repente, Annie percebeu porque Evan a chamou de garota suicida e seu rosto ficou vermelho de raiva. Bastardo, você acha que eu queria me eliminar, mas você estava fazendo coisas tão indecentes que não tive escolha a não ser cortar minha garganta. Oh, é isso. Evan disse enquanto limpava o ouvido com o dedo mínimo. Vendo que Evan não a estava levando a sério, ela ficou ainda mais irritada. Você, não sente vergonha de fazer algo assim? Annie perguntou enquanto tentava ao máximo não atacar Evan. Logo Lily e Nora, as duas caçadoras que estavam no time de Annie anteriormente, também chegaram lá. Eles também estavam olhando para Evan como se ele fosse um idiota. Envergonhado. Porque vou sentir vergonha se não fiz nada de errado. Não quebrei nenhuma regra quando eliminei vocês. Havia 7 pessoas incluindo você em seu time, e ainda assim todo o seu time foi eliminado por mim que é apenas um caçador de classificação D+, deveriam ser vocês que estão com vergonha, não eu. Um bando de lixos que estão tentando dar desculpas depois que vocês foram eliminados, disse Evan em tom de zombaria após ouvir Annie. Honestamente, na opinião de Evan, ele não fez nada de errado. Ele apenas escolheu a melhor maneira de eliminá-los usando sua habilidade. Se eles estão tentando falar bobagens na frente dele, ele não vai ouvi-los. Você underscore, os rostos de Annie e de outros ficaram vermelhos de vergonha e raiva depois de ouvir Evan. Se não fosse pelo fato de estarem dentro da sala de exames, já teriam atacado Evan há muito tempo. O que você fez com eles? Valerie não pode deixar de perguntar depois de ouvi-los. A boca de Evan se contraiu ao ouvir Valerie, afinal ele não pode dizer que perfurou o céu com uma bala. Então ele apenas encolheu os ombros depois de ouvir a pergunta dela. Outros alunos também perceberam a discussão e olharam na direção deles. Todos vocês fiquem quietos e levantem-se adequadamente, disse Cole quando viu a comoção. Espere, Annie disse a Evan e saiu com Lily e Nora. Evan apenas olhou para eles de lado e não se incomodou com eles. Agora ouçam, a maioria de vocês não sabe, mas haverá pessoas de guildas famosas que estarão aqui em breve. Eles observaram seu desempenho no exame mais cedo e, se gostarem do seu desempenho, há uma grande chance de recrutarem você em sua guilda. Ao ouvir Cole, os alunos ficaram surpresos. A maioria deles não sabia que estavam sendo vigiados pelas pessoas das guildas anteriormente. Alguns ficaram felizes, enquanto outros ficaram nervosos porque não tiveram um bom desempenho. De repente a porta da sala se abriu mais uma vez e Edward e as pessoas da guilda entraram na sala. Fim do capítulo. Capítulo 163 Recompensas, Parte 2. A porta da sala foi aberta mais uma vez e 21 pessoas entraram na sala. Dos 5 professores que estiveram presentes na sala anteriormente, apenas 2 professores vieram aqui enquanto os outros 3 voltaram para fazer as suas próprias coisas. Como o exame já havia acabado, não houve necessidade de todos virem aqui, apenas para anunciar o resultado. Mas como o pessoal das guildas queria recrutar os estudantes, todos os 19 deles vieram para cá. Os 2 professores que entraram na sala foram Wyatt e Edward, seguidos por Isaac, Jeffrey, Olivia e outras pessoas das guildas.
Os olhos da maioria dos estudantes estavam fixos nas pessoas das guildas. Todas as pessoas que vieram das guildas eram pessoas bem conhecidas, então a maioria dos estudantes as reconheceu. Esse é Isaac da Guilda Estrela de Prata, até mesmo a Guilda Estrela de Prata está recrutando, disse um estudante depois de ver Isaac. Até o mestre da Guilda da Lâmina Carmesim está aqui, disse outro estudante depois de ver Jeffrey. Logo a maioria dos estudantes estava sussurrando entre si. Ouvir os estudantes sussurrando, as pessoas das guildas sorriram um pouco. Evan também notou que muitas pessoas das guildas estavam olhando para ele. Mas ele ergueu uma sobrancelha quando percebeu que uma das mulheres entre eles estava olhando para ele com hostilidade. Quem é ela? Evan perguntou a Valerie quem estava ao lado dele. Valerie olhou para onde Evan estava olhando e viu Olivia parada ali. Ela é a mestre da guilda da Sala do Crepúsculo, é uma guilda de classificação ouro. Mas esta guilda apenas recruta caçadoras. Dizem que a mestre da guilda Olivia odeia homens por algum motivo, Valerie disse a Evan. Tudo bem, agora posso adivinhar porque ela está me olhando daquele jeito. Evan murmurou interiormente, mas não se importou muito. Mesmo que todas as pessoas das guildas o odeiem profundamente, ele não dará a mínima para isso, porque não tem planos de se juntar a nenhuma delas. Tudo bem, parem de falar. Edward disse em voz alta depois de parar na frente dos alunos. Todos pararam de falar e olharam para Edward. Como o professor Cole disse anteriormente, estas são as pessoas das guildas que estão aqui para recrutar novos caçadores para suas guildas. Todos eles assistiram ao seu desempenho mais cedo e lhe darão uma oferta. Se você achar a oferta atraente, você pode junte-se a eles. Mas antes de começarem a recrutar, deixe-me anunciar as recompensas para os 3 primeiros colocados, disse Edward enquanto olhava para os alunos. Estou anunciando que a recompensa para os 3 primeiros não significa que os outros alunos não receberão nenhuma recompensa. Todos vocês receberão recompensas de acordo com seu desempenho, as pessoas das guildas. O resto dos alunos receberá uma mensagem depois de algum tempo contando sobre sua recompensa. Ouvindo Edward, a maioria dos alunos olhou na direção de Evan, Valerie e Leon. Leon e Sally, Edward disse e olhou na direção de Leon, que estava parado com Sally. Vocês dois tiveram um desempenho muito bom, Sally, você receberá 20 núcleos de classificação C. Leon, você receberá 5 núcleos de classificação B, além disso, como você alcançou a classificação B tão jovem, você pode escolher qualquer artefato de classificação B mais do cofre do tesouro de a academia, Edward disse enquanto olhava para Leon e Sally. Todos os estudantes ficaram surpresos quando ouviram a recompensa de Leon. 5 núcleos de classificação B já eram muito bons porque não é fácil reunir núcleos de classificação B. Mas ele até recebeu um artefato de classificação B+. Evan, que ouviu a recompensa por Leon e Sally, sentiu seu coração acelerar. Também receberei núcleos como recompensa. Evan pensou e já começou a sonhar em avançar seu núcleo monarca para o rank C. Embora a recompensa de Sally não fosse nada comparada à de Leon, também era muito boa. O preço de um núcleo de classificação C é superior a 100 mil créditos, e ela recebeu 20 deles, o que equivale a cerca de 2 milhões de créditos. Segundo lugar Valerie e Finn. Depois de contar a recompensa de Leon, Edward olhou para Valerie e Finn. Finn, você receberá 10 núcleos de classificação C. Edward disse e Finn não ficou surpreso ao ouvir isso, ele apenas se sentiu um pouco envergonhado. Ele sabia que não fez nada e a maior parte dos pontos foi acumulada por Valerie. Outros estudantes também não acharam isso surpreendente, já que Finn era apenas um caçador de nível D+. Depois de contar a recompensa de Finn, Edward olhou para Valerie. Valerie, você receberá 5 núcleos de classificação B e poderá escolher qualquer artefato de classificação A do cofre do tesouro da academia. Todos não podem deixar de respirar fundo, incluindo as pessoas das guildas. Os artefatos de classificação A são muito raros e poucos ferreiros podem fabricá-los.
A maioria dos artefatos de classificação A geralmente vinha das masmorras. Mesmo as pessoas das guildas acharão difícil conseguir um artefato de classificação A. Ouvindo essas recompensas, até eu quero me juntar a elas, falou uma pessoa da guilda. Quando outros o ouviram, não puderam deixar de acenar com a cabeça. Um artefato de classificação é muito raro até mesmo para eles. Evan, que estava ao lado de Valerie, engoliu a saliva e olhou para Valerie, que ficou igualmente surpreso ao ouvir Edward. Evan lembrou que antes do início do exame Cole disse que desta vez as recompensas seriam muito boas. Vou receber um artefato de classificação S. Evan não consegue deixar de sonhar acordado depois de ouvir a recompensa de Valerie. Leon, que ouviu a recompensa de Valerie, cerrou o punho com força. Ambos eram rank B, mas a diferença em seus pontos era bem grande. Ele olhou para Evan, que estava parado ao lado dela e seus olhos brilharam de ódio. Depois de anunciar a recompensa de Valerie, Edward olhou para Evan, cujo coração começou a bater loucamente. Outros estudantes também olharam para ele e se perguntaram que tipo de recompensa ele receberia. Fim do capítulo. Capítulo 164 Recompensas, Parte 3. Depois que Edward anunciou a recompensa de Valerie, todos olharam para Evan e se perguntaram que tipo de recompensa ele receberia. Mike, Edward disse e olhou na direção de Mike. Só então as pessoas se lembraram que havia mais uma pessoa além de Evan. Todos os alunos olharam para Mike com caras estranhas, especialmente Zoe e outros que foram eliminados pelo Tigre Dente de Sabre junto com Mike. Eles ainda se lembravam de como Mike iria com eles para eliminar Evan. 5 núcleos de classificação demais, Edward disse e então ignorou completamente Mike. Mesmo que ele possa ignorar o fato de que Mike não trabalhou com Evan como equipe, ele simplesmente não pode ignorar o fato de que Mike estava tentando eliminar seu próprio companheiro de equipe. Alguns alunos fizeram o possível para conter o riso. Mike sentiu seu rosto ficar vermelho e olhou em volta sem jeito. Evan não se importava com Mike e olhava para Edward com impaciência. Apresse-se e me diga, Evan gritou em sua mente. Evan, Edward finalmente olhou para Evan que estava parado ao lado de Valerie. Na verdade, existem 2 opções para você, Edward disse enquanto mostrava 2 dedos para Evan. 2 opções. Evan, que já estava sonhando acordado em avançar seu núcleo monarca para o rank C, voltou à realidade e ouviu com atenção. Primeiro, você pode escolher 20 núcleos de classificação B e um artefato de classificação A do cofre do tesouro da academia. Edward disse mais uma vez chocando os alunos. 20 núcleos de rank B eu escolho você, Evan quase gritou em voz alta porque eles foram suficientes para seu núcleo monarca avançar para o rank C. Além disso, junto com esses núcleos, ele pode receber um artefato de classificação A. A vantagem de seu anel de ocultação, que é um artefato de classificação B, já é muito boa. Com sua ajuda, ele pode facilmente matar qualquer monstro de rank C, mesmo sem perceber. Ele não consegue nem pensar que tipo de benefícios um artefato de classificação lhe trará. Outros estudantes também ficaram surpresos ao ouvir Edward. 20 núcleos de classificação B não eram nada normais. Você tem que matar muitos monstros de classificação B para obter 20 núcleos de classificação B. Edward esperou um pouco depois de lhe contar a primeira opção, depois que viu que Evan estava olhando para ele mais uma vez, ele sorriu e disse. A segunda opção é obter 5 núcleos de classificação B e esta carta, disse Edward enquanto mostrava uma carta para Evan. A carta era dourada e se parecia com sua carta de caçador. Evan e os outros ficaram confusos ao ver o cartão, pois não sabiam o que era. Este é um cartão de acesso a masmorras. Com a ajuda deste cartão, você pode obter acesso a qualquer masmorra que esteja abaixo do rank A. Além disso, se você tiver este cartão, não precisará pagar nenhuma taxa ao controlador da masmorra. Você pode guardar tudo o que conseguir na masmorra para si mesmo. Mas observe que você só pode usar este cartão 10 vezes.
Depois de usá-lo 10 vezes, ele será completamente inútil para você. Edward terminou de falar e olhou para Evan, que estava parado com uma expressão atordoada. Serei capaz de entrar em qualquer masmorra abaixo do Renkia com a ajuda desta carta, Evan pensou e respirou fundo. A maioria das masmorras, que estão acima do nível D+, são controladas por guildas ou associações de caçadores. Não é fácil ter acesso às masmorras que são controladas por eles. Se você não for membro dessa guilda, será difícil entrar naquela masmorra. Normalmente você terá que pagar taxas pesadas se quiser entrar nessas masmorras. Mas se ele tiver esta carta, ele poderá entrar em qualquer masmorra que esteja abaixo do Renkia sem nenhum problema. Se ele pensar bem, esta carta é muito mais valiosa do que os núcleos de classificação B e o artefato de classificação A. Com a ajuda desta carta, ele terá acesso às masmorras de classificação B. Ele será capaz de coletar muitos núcleos de classificação B se usar esta carta 10 vezes e limpar 10 masmorras de classificação B. Com os núcleos que obterei depois de limpar 10 masmorras de Rank B, poderei facilmente levar meu monarca e meu núcleo principal para o Rank B, Evan pensou e olhou para Edward. Se ele pensar em benefícios de curto prazo, poderá escolher a primeira opção. Ele será capaz de avançar seu núcleo monarca para o Rank C e receberá um artefato de Rank A se escolher a primeira opção. Mas se ele pensa em benefícios a longo prazo, a segunda opção é mais adequada. Atualmente, Evan não tem planos de ingressar em nenhuma guilda, e será difícil para ele reunir núcleos para si mesmo no futuro sem ingressar em nenhuma guilda ou associação de caçadores. Mas com a ajuda deste cartão, ele não terá que se preocupar com isso por enquanto. Este cartão também vai me ajudar no meu próximo plano, Evan pensou e olhou para Edward. Professor, este cartão é válido apenas na cidade de Astrat ou posso usá-lo em outras cidades também? Evan fez a pergunta mais importante. Você pode usar em qualquer lugar. Ao ouvir Edward, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Evan. Então, o que você quer escolher? Edward perguntou a Evan depois de responder. Eu quero aquele cartão, disse Evan sem qualquer hesitação. Mesmo que 5 núcleos de Rank B não sejam suficientes para ele alcançar o Rank C, ele pode reunir alguns núcleos de Rank C sozinho. Ao ouvir Evan, Edward sorriu e jogou o cartão em sua direção. Você pode obter esses 5 núcleos de classificação B no salão da missão, disse Edward e olhou para as pessoas das guildas. Agora vocês podem começar, Edward disse a eles e se afastou. A maioria dos estudantes olhou para eles com olhares cheios de antecipação. Por outro lado, Evan os ignorou e olhou para o cartão dourado em sua mão. Agora devo ser capaz de resolver o problema da minha habilidade de devorar, Evan pensou e guardou o cartão em seu anel de armazenamento. Fim do capítulo. Capítulo 165 Eu vou destruir você, parte 1. Leon ficou com o punho cerrado com força. Ele olhou para Amy, Gloria e Jackson, todos os 3 foram recrutados por Isaac na Guilda Estrela de Prata. Ele não sabe porquê, mas Isaac não fez nenhuma oferta a ele. Outras guildas também fizeram a oferta para os estudantes em que estavam interessadas. A maioria dos estudantes recebeu convites de guildas de nível bronze e prata. Alguns alunos aceitaram a oferta, enquanto outros disseram que precisam de mais tempo antes de tomarem uma decisão. Mesmo que Leon não tenha recebido um convite da Guilda Estrela de Prata, ele recebeu convites de todas as 3 guildas de classificação ouro. Mas desde que Leon foi instruído a se juntar à Guilda Estrela de Prata, assim como alguns estudantes, ele disse que precisava de algum tempo para decidir. Droga, eu falhei nesta missão também, Leon disse enquanto suava por dentro. Até agora ele não foi capaz de completar nenhuma missão dada a ele pela Guilda das Trevas. Desta vez, eles lhe deram uma pílula valiosa para ajudá-lo a alcançar o Rank B, para que ele pudesse se juntar à Guilda Estrela de Prata, mas ele ainda falhou no final. Eu não serei aniquilado por eles, certo? Leon pensou em dúvida e olhou na direção de Evan, que estava parado em silêncio. A maioria das pessoas da guilda terminou o recrutamento.
Evan recebeu convites de todas as guildas, exceto da Lua Crepuscular, e assim como Leon, ele disse que precisava de tempo para pensar sobre isso. Isaac também o convidou, mas a resposta de Evan foi a mesma. Valerie, que estava ao lado dele, olhou para ele sem palavras porque sabia que ele não estava planejando ingressar em nenhuma guilda. De repente, Oliva se moveu e foi em direção a Anne, Lily e Nora. Quer se juntar à minha guilda? Olivia perguntou a eles. Ao ouvir Olivia, todos os três ficaram atordoados por um momento, mas rapidamente acenaram com a cabeça. Olivia é a mestre da Guilda da Lua Crepuscular, uma guilda de classificação ouro, é claro, eles queriam se juntar a ela. Aqui, dê uma olhada, se você concordar com essas condições você pode ingressar na Lua Crepuscular. Olivia entregou 3 contratos para eles. Os 3 analisaram o contrato e, depois de verem que não havia nada de errado, concordaram imediatamente. Bom, Olivia acenou com a cabeça satisfeita depois que assinaram o contrato. Depois de assinar o contrato, Anne olhou na direção de Evan e os olhos brilharam. Ela pensou que por causa dele eles não receberiam nenhum convite, afinal o time deles foi exterminado por um caçador rank D+. Mas depois de receber o convite ela recuperou a confiança. Quando Olivia percebeu o olhar de Anne, ela sorriu. Você não precisa se preocupar com ele. Existem muitas escórias na sociedade e você não precisa prestar atenção a elas, disse Olivia. Evan olhou na direção dela com as sobrancelhas franzidas. Mesmo que ela não tenha mencionado o nome dele, ele pode facilmente adivinhar que ela o estava chamando de escória da sociedade. O que você está olhando? Quando Olivia percebeu Evan olhando para ela, ela perguntou enquanto olhava para ele como se ele fosse um lixo. Idiota, Evan disse e parou de olhar para ela. Ele não pode se incomodar com uma pessoa que é um caçador de rank A+, mas sim tentando arranjar uma briga com um caçador de rank D+. Evan disse isso casualmente e não falou alto. Mas por alguma razão, sua voz ecoou pela sala. A expressão de Olivia congelou e ela olhou para ele com uma expressão atordoada. Até as pessoas da outra guilda ficaram surpresas ao ouvir Evan. Mesmo que eles achassem que Olivia estava sendo irracional, ela ainda era uma caçadora de nível A+, e Evan a chamou de idiota. Valerie, que estava ao lado dele, também olhava para ele como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Professor, já que o recrutamento acabou posso sair? Evan não se importou com a forma como as pessoas olhavam para ele e perguntou a Helena. Depois de ouvir de Valerie anteriormente que Oliva não gosta de homens e apenas recruta caçadoras, ele já sabia que ela era hostil a ele por causa de como ele eliminou Anne e outros. Mas aos olhos de Evan, ele não fez nada de errado e não há como ouvir reclamações de alguém sem motivo. Ele não poderia se importar menos com o fato de ela ser uma caçadora de nível A+, porque ele sabia que ela não poderia matá-lo já que eles estavam na academia. Claro, Helena, que também estava atordoada, saiu do estado de choque depois de ouvir Evan, e acenou com a cabeça. Aonde você pensa que está indo? No momento em que Evan queria ir embora, ele ouviu a voz fria de Olivia e sentiu uma forte pressão cair sobre ele. Baque! Evan caiu instantaneamente no chão por causa da forte pressão que era muito maior do que a dos monstros de rank B que ele enfrentou antes. Ele sentiu seus ossos sendo esmagados por causa da forte pressão. As expressões de Edward mudaram e ele apareceu instantaneamente diante de Evan. A pressão sobre Evan desapareceu instantaneamente quando Edward apareceu diante dele. O que você pensa que está fazendo, Olivia? Edward perguntou em um tom frio e olhou para ela com uma expressão descontente. Apenas lhe ensinando uma lição que ele deveria pensar primeiro antes de abrir a boca, disse Olivia enquanto recuava sua aura. Edward queria dizer alguma coisa, mas de repente sentiu um arrepio na espinha. Não foram apenas Edward, até mesmo outros professores e as pessoas da guilda sentiram o mesmo, incluindo Olivia. Por outro lado, os estudantes sentiram que sua mana se tornou caótica. Esse sentimento durou apenas um breve segundo e depois desapareceu. O que é que foi isso?
Todos os caçadores de alto escalão pensaram e olharam ao redor. A sensação durou apenas um breve segundo antes de desaparecer e ninguém foi capaz de confirmar o que era. Valerie, que estava ao lado de Evan, olhou para ele com uma expressão ansiosa. Ela lembrou que sentiu algo semelhante quando Evan matou Carlos usando sua estranha habilidade. Ela estava com medo que ele fizesse algo estúpido aqui. Mas quando essa sensação desapareceu de repente e ela viu Evan se levantando lentamente, ela suspirou de alívio. Você se acha poderoso? Todos que estavam se perguntando o que aconteceu ouviram a voz calma de Evan. Fim do capítulo. Capítulo 166 Eu vou destruir você, parte 2. Baque. Assim que Evan caiu no chão por causa da forte pressão, ele nem teve tempo de pensar em nada, antes de sentir sua energia sombria se mover por conta própria. Merda, Evan amaldiçoou quando sentiu sua energia sombria se movendo. Ele não pode expor sua energia sombria na frente de tantas pessoas. Havia dezenas de caçadores de rank a mais na sala. Ele nem terá a chance de fugir daqui se algo inesperado acontecer. Ele tentou o seu melhor para controlar sua energia sombria que estava se movendo em direção ao seu núcleo monarca. Quando a energia sombria estava prestes a entrar em seu núcleo monarca, ele finalmente foi capaz de controlá-la e puxou-a de volta. Mas quando sua energia sombria chegou perto de seu núcleo monarca mais cedo, o poder da energia sombria vazou do corpo de Evan por um breve segundo e todas as pessoas presentes na sala sentiram isso. Depois que Evan finalmente controlou a energia sombria, ele suspirou de alívio. Essa merda, Evan se levantou enquanto tentava se acalmar. Ele sabia que atualmente não tem força suficiente para fazer nada com ela. Sim, ele não tem forças para fazer nada com ela. Mas isso não significa que ele não terá força suficiente no futuro. Você se acha poderoso? Evan disse com uma voz calma depois de se levantar. Olivia, que já recuou sua aura, olhou para ele com uma carranca no rosto. Ela ficou surpresa ao ver que Evan ainda estava calmo mesmo depois de sentir seu poder. Segundo ela, ele deveria estar tentando recuperar o fôlego com uma expressão de medo. Mas ela simplesmente não ficou muito surpresa porque aos olhos dela ele ainda era apenas um caçador de nível D+. Não sei, mas tenho certeza que posso esmagar você sem nenhum esforço, disse Olivia com um sorriso malicioso no rosto. A expressão de Evan não mudou depois de ouvi-la e ele acenou com a cabeça. Bom, espero que você consiga dizer essas mesmas palavras depois de 6 meses, disse Evan e se virou para sair. Edward e as outras pessoas assistiram Evan sair com expressões atordoadas em seus rostos. Aquele cara acabou de ameaçar um caçador de rank a mais. Todos pensaram ao mesmo tempo sem saber como reagir. PFFFTT hahaha, Olivia, por outro lado, caiu na gargalhada. 6 meses, o que você fará em 6 meses? Ela perguntou a Evan com uma expressão divertida no rosto. Na opinião dela, mesmo que seu talento seja muito alto, ele alcançará, na melhor das hipóteses, a classificação C+ em 6 meses. Esqueça os núcleos que ele precisava para avançar, ele não conseguirá avançar novamente sem estabilizar seus núcleos. E depois de atingir a classificação C, leva algum tempo para o núcleo se estabilizar. Evan, que chegou à porta, abriu-a, mas antes de sair parou por um momento. Em 6 meses vou destruir você, disse Evan sem olhar para trás e saiu da sala. Sua voz estava cheia de confiança e não havia hesitação nela. Era como se ele não estivesse contando algo, era como se ele estivesse afirmando o fato. Estarei esperando, Olivia apenas zombou e disse quando ouviu a voz confiante de Evan cheia de voz. Mesmo que Evan fosse forte, aos olhos dela ele não passava de um inseto que ela pode esmagar sempre que quisesse. Ignorante, Leon murmurou quando viu o que aconteceu. Tudo bem, vocês podem voltar agora. Todos vocês receberão em breve uma mensagem sobre sua recompensa pelo exame. Vocês podem retirar sua recompensa no salão missionário, Edward disse aos alunos depois de ver Evan saindo. Outros alunos também começaram a sair da sala um após o outro.
Os alunos que receberam convites das guildas não sairão imediatamente da academia. Ainda faltam alguns meses para eles se formarem na academia. O ano acadêmico terminará após o torneio acadêmico de todos os caçadores. Após o término do torneio, eles poderão ingressar nas guildas. Também deveríamos ir embora agora, ainda há muitas coisas que tenho que fazer depois de voltar, disse Jeffrey a Julian que estava ao lado dele, mas não recebeu nenhuma resposta dele. Julian, Jeffrey olhou para ele e viu que ele estava pensando profundamente. Oi, o que você está pensando? Jeffrey perguntou enquanto batia nele de leve. Quando Jeffrey o atingiu, Julian voltou a si. Nada, eu só estava pensando naquela sensação estranha que sentimos mais cedo, disse Julian enquanto balançava a cabeça. Sim, esse sentimento durou apenas um breve segundo, mas senti uma forte pressão opressiva naquele momento. Jeffrey acenou com a cabeça. Eu me pergunto o que causou esse tipo de efeito. Sobre isso, acho que sei o que aconteceu naquela época, disse Julian a Jeffrey com voz hesitante. O que? Jeffrey olhou para ele com uma cara atordoada. Você sabe o que aconteceu naquela época. Mesmo que eu não tenha certeza, acho que tem algo a ver com aquele cara, Evan, disse Julian com uma voz séria. Evan, Jeffrey arqueou a sobrancelha, mas depois balançou a cabeça. Eu sei que ele é bastante anormal, mas não acho que um caçador de rank D+ possa me dar esse tipo de sentimento. Acho que você esqueceu Jeffrey, Julian disse enquanto olhava para ele sério. Qual é o nome do físico dele? De acordo com os detalhes, é um físico sombrio, disse Jeffrey e, de repente, algo clicou em sua mente. Ah, certo, seu elemento principal também é o elemento sombra, certo? Sim, e quando senti essa sensação antes, por algum motivo, meu elemento sombra estava reagindo de forma estranha. Perdi o controle sobre isso completamente e quando vi aquele cara, Evan, quando ele se levantou, senti um sentimento de submissão em relação a ele, Julian disse com uma expressão estranha em seu rosto. Então deveríamos contar aos outros sobre isso, perguntou Jeffrey depois de ouvir Julian. Acho que não, só estou dizendo que senti que era Evan. Também não temos nenhuma prova. Além disso, saberemos se estou certo ou errado depois de 6 meses, Julian disse e olhou para ele com um sorriso no rosto. Ah, você está certo, Jeffrey também sorriu ao ouvir Julian. Agora mal posso esperar para ver o que ele fará em 6 meses. Fim do capítulo. Capítulo 167 Habilidade de absorção de energia. Evan voltou para seu quarto. Depois que ele entrou na sala e fechou a porta, seu corpo tremeu um pouco. Todo o seu corpo doía por causa do ataque inesperado de Olivia. A pressão de um caçador rank a mais não era algo que seu corpo atual pudesse testemunhar. Eu vou dar uma surra naquela vadia, Evan murmurou e caiu em sua cama. Quando ele disse que destruiria Olivia, ele estava falando sério. Para um caçador normal de classificação D+, teria sido impossível fazer algo sobre um caçador de classificação A+ em 6 meses. Mas Evan era diferente deles. Por causa de seu núcleo monarca, ele pode avançar na classificação sem problemas. Ele não precisa se preocupar em estabilizar seu núcleo depois de avançar. Ele apenas precisa de núcleos, e ele não terá que se preocupar em não conseguir avançar na classificação. Em 6 meses ele tinha certeza de que conseguiria superar esse *CH se trabalhasse duro. A primeira coisa que tenho que fazer agora é avançar meu núcleo monarca para o rank C, para que eu possa usar meu cartão de acesso à masmorra ao máximo. Evan murmurou e respirou fundo. Seu cartão de acesso à masmorra pode dar a ele acesso a qualquer masmorra abaixo do rank A. Então era óbvio que ele tentaria entrar em masmorras de rank B para poder reunir núcleos de rank B. Mas com seu poder atual, era impossível para ele matar até mesmo um único monstro de rank B, muito menos limpar uma masmorra de rank B. Se ele quisesse usar sua carta e limpar masmorras de rank B, ele teria que alcançar o rank C primeiro. Se ele estiver certo e desbloquear uma classe com seu núcleo monarca, ele tinha certeza de que seria capaz de limpar uma masmorra de nível B.
Depois de avançar para o rank C, também preciso deixar a cidade para resolver o problema da habilidade do Devorador, disse Evan enquanto olhava para a habilidade que obteve depois de absorver o núcleo do Ogro Negro. Devorador. A habilidade não é compatível com o corpo humano e não pode ser usada por você. Quando Evan adquiriu essa habilidade, ele pensou que seria mais fácil avançar na hierarquia por causa dela. Mas a realidade era diferente e essa habilidade acabou sendo completamente diferente do que ele esperava. Quando ele percebeu que não podia usar essa habilidade, ficou desapontado, mas então se lembrou de outra característica de seu núcleo monarca. Fusão de habilidades. E daí se ele não puder usar a habilidade do Devorador porque ela não é compatível com o corpo humano? Ele apenas terá que tentar obter uma habilidade que possa fundir com a habilidade de devorar, e ele deverá ser capaz de usá-la. Durante todo esse tempo ele procurou por monstros que tivessem habilidades semelhantes às do Devorador. E apenas alguns dias atrás ele finalmente encontrou um monstro com habilidades perfeitas. Na verdade, era um monstro do tipo planta que possui uma habilidade chamada absorção de energia. Mesmo não havendo muita informação na internet, pelo que leu ele teve certeza que conseguirá mesclar essa habilidade com sua habilidade de devorar. Mas depois de encontrar esse monstro, Evan ficou em um dilema porque esse monstro só pode ser encontrado em uma masmorra, que não fica na cidade de Astrate. Além disso, é uma masmorra de classificação B, e ele não tinha certeza se conseguiria permissão para entrar nela mesmo se fosse para a cidade onde esta masmorra está localizada. Mas agora que ele tem um cartão de acesso à masmorra, tudo o que ele precisa fazer é reunir alguns núcleos de classificação C, avançar seu núcleo monarca para a classificação C, ir para a masmorra, usar seu cartão de acesso à masmorra, matar muitos monstros do tipo planta, reunir seus núcleos, obter a habilidade de absorção de energia, mesclar com a habilidade de devorar e pronto. Uau! Eu sou invencível, Evan disse quando terminou de pensar. Bem, quanto mais fácil parece, mais difícil será a tarefa, disse Evan e sentou-se na cama. Ainda tenho alguns núcleos que recebi de Carlos e da masmorra do mundo gelado. Posso obter 5 núcleos de classificação B no salão de missão. Núcleos de classificação C e poderei avançar para a classificação C, Evan disse enquanto esfregava o queixo. Tudo bem, primeiro vou reunir alguns núcleos da região selvagem e avançar para o rank C, então posso deixar a cidade de Astrate para resolver o problema da minha habilidade, disse Evan e se levantou de sua cama. Uma vez que o problema da habilidade do Devorador resolvido, devo ser capaz de superar essa merda em 6 meses, provavelmente. Depois de se levantar, Evan foi primeiro ao banheiro tomar banho. Seu corpo ainda doía, mas esse tipo de dor não significava nada para ele. Foi muito baixo comparado à dor que ele suportou ao usar a energia das sombras. Se nessa série ele consegue suportar esse tipo de dor por muito tempo sem nenhum problema. Porque sinto que estou me tornando masoquista. Evan pensou e rapidamente balançou a cabeça. Claro que não. Não tenho como ter esse tipo de fetiche. Ele tomou um longo banho para acalmar sua mente. Para destruir completamente um caçador de classificação a mais como Olivia em 6 meses, ele terá que tentar o seu melhor para reunir núcleos suficientes. Contanto que ele consiga reunir núcleos suficientes para avançar seu núcleo monarca, ele será capaz de cuidar dela facilmente. Depois de sair, Evan primeiro cozinhou um pouco de comida para si mesmo e, sim, ele parou de comer macarrão há algum tempo. Ele cozinhou um pouco de arroz frito que aprendeu na internet. Eu deveria coletar os 5 núcleos amanhã, então posso partir para o deserto, Evan pensou enquanto comia. O resto do dia passou sem muita coisa acontecer e o dia seguinte chegou. Fim do capítulo. Capítulo 168 Mudança no plano, parte 1. Evan saiu do escritório de Helena com uma expressão atordoada no rosto. Depois de coletar 5 núcleos de rank B do salão missionário, Evan foi encontrar Helena para que ele pudesse deixar a academia por algum tempo.
Mesmo que os alunos não pudessem faltar à academia antes de atingirem a classificação C, Evan estava confiante o suficiente de que obteria permissão após seu desempenho no exame. Ele já mostrou que é muito mais forte que um caçador Rank C. E assim como esperava, recebeu permissão para deixar a academia. Mas Helena pediu para ele não sair por causa do que aconteceu entre ele e Olivia. Ela mostrou a ele alguns artigos na internet. Quando Evan leu esses artigos, ficou completamente sem palavras. Que tipo de besteira é essa? Evan pensou depois de ler esses artigos. Os artigos eram sobre o exame prático. Nesses artigos, ele foi descrito como um canalha, que assediava meninas usando suas habilidades sombrias. Ele assediou as garotas usando sua habilidade sombria e depois as matou da maneira mais brutal possível. Uma estudante foi até forçada a cometer suicídio para se salvar das mãos dele. Depois que o exame terminou, e quando o mestre da Guilda da Lua Crepuscular recrutou aquelas mulheres que foram assediadas por ele, ele até insultou o mestre da guilda e disse que iria destruí-la. E por alguma razão, Evan sentiu uma vibração obscena vindo da palavra destruir. Resumindo, nesses artigos ele era um idiota que usava uma habilidade sombria para assediar garotas e depois matá-las da maneira mais brutal possível. Evan olhou para Helena com uma expressão vazia no rosto, querendo saber o que estava acontecendo. Vendo o olhar dele, Helena apenas encolheu os ombros dizendo que não sabia de nada. Ela sabia que esses artigos estavam se espalhando rapidamente na internet. Por causa desses artigos, ela disse para ele não sair da academia por enquanto. Twilight Guild é uma guilda de classificação ouro. E há muitas pessoas que querem bajulá-los. Depois de ler que você insultou Olivia, a mestre de uma guilda de classificação ouro, haverá muitas pessoas que vão querer criar problemas para você ganhar o favor dela. Portanto, por enquanto, será sensato você não sair de casa. Especialmente no deserto porque tudo pode acontecer lá. Foi o que Helena disse a ele antes de ser expulso da sala. Evan ficou do lado de fora do escritório com uma expressão atordoada no rosto. Eu sou realmente um idiota? Até ele começou a duvidar de si mesmo depois de ler esses artigos. Mas ele logo balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Atualmente, ele tem coisas mais importantes com que se preocupar. Mesmo que ele não queira admitir, ele sabia que Helena estava certo. Se ele for para o deserto na situação atual, ele pode realmente ter que lidar com alguns lunáticos que querem sugar essa vadia. Ele tinha certeza de que, no momento em que deixasse a cidade para ir para o deserto, sua localização seria divulgada imediatamente e alguns idiotas viriam para causar problemas com ele. Ele não tinha medo das pessoas que seriam de rank C mais ou abaixo, mas se ele encontrasse um caçador de rank B ou de nível superior, haveria uma grande chance de ele não conseguir escapar. Evan suspirou e começou a sair do escritório. Agora preciso mudar alguns dos meus planos, Evan pensou enquanto se afastava. Helena o aconselhou a permanecer na academia por cerca de 1 ou 2 semanas antes que a situação se acalmasse. Mas Evan obviamente não vai perder tempo por causa disso. Ele não precisa de muitos núcleos para avançar seu núcleo monarca depois de obter os 5 núcleos de classificação B. Ele só precisa reunir mais alguns núcleos e será capaz de avançar seu núcleo monarca. Existem poucas coisas que ele pode fazer. Como se ele pudesse pedir a Valerie para ir com ele. Considerando sua formação, será difícil para outras pessoas criarem problemas para ela. Além disso, ele ainda se lembra de quando a encontrou pela última vez no café, 2 caçadores de nível B a estavam seguindo. Se ele pedir para ela ir com ele, aqueles 2 caçadores de rank B também irão segui-los. Mas ele não tinha certeza se ela iria com ele ou não e, honestamente, ele não queria pedir que ela fosse com ele. Por alguma razão, ele sentiu que se a trouxesse para fora da cidade com ele, a Guilda das Trevas poderia enviar um caçador rank A para capturá-la. Não, se eu trouxer ela comigo eu posso realmente morrer, Evan pensou e apagou essa ideia. A outra coisa que ele pode fazer é ingressar na Guilda Estrela de Prata. Ele ainda tem o convite de Isaac.
Se ele se juntar à Guilda Estrela de Prata, terá um bom apoio e as pessoas terão que pensar 2 vezes antes de fazerem qualquer coisa com ele. Mas, novamente, se ele ingressar em uma guilda, haverá muitas restrições para ele. Eu realmente não quero me juntar a uma guilda atualmente, Evan pensou e suspirou. Depois de pensar em todas as suas opções, só restou uma coisa. Eu estava pensando em sair depois de avançar para o Rank C, mas parece que agora não tenho outra escolha, Evan pensou enquanto caminhava, vou partir para Aquaville imediatamente. Aquaville é o nome do lugar para onde ele estava pensando em ir depois de avançar para o Rank C, a fim de resolver o problema de sua habilidade devorador. A masmorra onde ele encontrará o monstro tipo planta, que possui habilidade de absorção de energia, está localizada lá. Evan saiu da academia e respirou fundo. Vamos ver se tem alguma escória que está de olho em mim, Evan pensou enquanto começava a se afastar da academia. Fim do capítulo. Capítulo 169 Mudança no plano, parte 2. Evan saiu da academia com uma expressão normal no rosto. Mas seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele estava tentando sentir se havia alguém prestando atenção nele. Ele continuou a caminhar em direção à estação de táxi enquanto prestava atenção ao seu redor. Depois de caminhar 2 minutos, Evan chegou ao ponto de táxi, nesse tempo sentiu 2 pessoas o seguindo. Ele não detectou nenhuma mana deles, o que significa que são apenas pessoas normais, então ele adivinhou que ambos eram meramente responsáveis por informar alguém que ele havia deixado a academia. Mesmo que Evan o sentisse, ele não fez nada, porque ele não conseguiria nada mesmo se os derrotasse. E ele não estava com vontade de perder tempo. Como decidiu partir para o Aquaville, ele não vai demorar e partirá agora mesmo. Aeroporto, por favor, depois de entrar no táxi, Evan disse ao motorista. Isso mesmo, ele irá para Aquaville de avião. Se ele for para Aquaville, como foi para a cidade de Oclima, levará cerca de 15 dias para chegar lá. Além disso, se ele for até lá pelo chão, encontrará muitos monstros. Ele terá que contratar alguns caçadores se quiser chegar lá com segurança. E ao contrário da rota para a cidade de Oclima, a rota para Aquaville será mais perigosa, e ele precisa contratar pelo menos um caçador de classificação B+, se quiser chegar lá com segurança. Mas se ele usar um avião não precisará contratar ninguém, além de poder chegar lá em apenas um dia. Esses aviões também não são normais, são feitos com materiais especiais que podem até testemunhar alguns ataques de um monstro rank a mais. O avião também possui uma barreira especial que pode até testemunhar alguns ataques de monstros rank S. Além disso, o avião também possui um sistema de ataque que pode lidar com monstros de classificação a mais. É claro que, por prestarem esse serviço, o preço da passagem aérea não é barato. O preço de um ingresso para ir ao Aquaville é de 3 núcleos de classificação B. Isso mesmo, núcleo, não créditos. Mesmo sendo muito alto, Evan não tem outra escolha. Ele tem que ir para Aquaville, para que possa tornar útil sua habilidade de devorador. E se Evan considerar os benefícios, o preço era bastante razoável. Ele pode chegar lá em apenas um dia, em vez de perder muitos dias viajando no solo. Ele não terá que se preocupar com monstros. Além disso, o avião necessita da energia dos núcleos para voar. Para o ataque ele também precisa da energia dos núcleos, a maioria das funções do avião depende dos núcleos. Portanto, na opinião dele, não foi surpresa que eles cobrassem núcleos pelo preço. Como o preço do ingresso era de núcleos de classificação B, Evan teve a certeza de que aqueles idiotas não o seguiriam. Ele não acha que eles pagarão 3 núcleos de classificação B e o seguirão até Aquaville apenas para agradar Olivia. Depois de chegar a Aquaville, ele não acha que as pessoas irão atacá-lo. Suspiro, terei que trabalhar muito depois de chegar à cidade de Aquaville, Evan suspirou e disse enquanto olhava pela janela do táxi. Como ele terá que pagar 3 núcleos de classificação B para comprar o ingresso, levará ainda mais tempo para atingir a classificação C.
Depois de chegar à cidade de Aquaville, ele primeiro terá que reunir alguns núcleos, antes de poder usar seu cartão de acesso à masmorra e limpar a masmorra de classificação B. Sem atingir o rank C ele não pode lutar contra monstros de rank B. É tudo por causa dessa vadia, com certeza vou fazê-la pagar, Evan pensou com a boca se contorcendo ao se lembrar daqueles artigos. Depois de 2 horas ele chegou ao aeroporto da cidade de Astrat. Depois de pagar a conta do táxi, Evan entrou no aeroporto. Mas de repente ele se lembrou de algo e sua boca começou a se contorcer violentamente. Ele se esqueceu completamente de uma coisa. E se não houver voo para a cidade de Aquaville hoje? Evan não estava completamente familiarizado com os voos deste mundo. Ele nem sabe se os voos vão para Aquaville City diariamente, semanalmente ou mensalmente. Droga, eu deveria ter verificado na internet antes de vir aqui, Evan pensou e pegou seu telefone. Depois que ele terminou de verificar, Evan não pôde deixar de suspirar. A boa notícia é que há um voo diário para Aquaville City. Como o preço é bastante alto, poucas pessoas usam aviões e um voo foi suficiente para as pessoas. Mas a má notícia é que o voo de hoje já partiu de manhã. O próximo voo será amanhã de manhã. Bem, é melhor do que o pior cenário, Evan pensou e ainda entrou no aeroporto. Se os voos fossem para Aquaville semanalmente ou mensalmente, Evan nem tinha certeza do que faria. Evan saiu do aeroporto depois de 10 minutos. Mas seu coração estava sangrando. Mesmo sabendo que era razoável, ele ainda não pôde deixar de suspirar pensando que acabou de gastar 3 núcleos de rank B. Ele reservou uma passagem para Aquaville City. Como Evan não tinha mais nada para fazer, ele pegou um táxi novamente e voltou para a academia. Ao voltar, Evan esperava ver algumas pessoas. Mas, para sua decepção, ninguém apareceu para lhe causar problemas. Depois de perder 3 núcleos de rank B, ele realmente queria derrotar algumas pessoas, mas infelizmente seu desejo não se tornou realidade. Depois de voltar para a academia, Evan não fez nada e voltou para seu quarto. Vamos ver se consigo encontrar alguma informação útil sobre Aquaville na internet, Evan pensou e começou a procurar pela cidade de Aquaville. Enquanto isso, em um dos quartos da academia, Leon, que não conseguiu completar sua missão, estava deitado na cama com um olhar deprimido. Toca asterisco. De repente o telefone de Leon tocou e quando ele viu quem estava ligando seu rosto ficou pálido. Fim do capítulo. Capítulo 170. Fique de olho nele. Leon olhou para o telefone com o rosto pálido. Ele estava com medo do que aconteceria com ele, agora que não conseguiu completar a missão mais uma vez. Mesmo que ele não conheça toda a extensão do poder da Guilda das Trevas, pelo que viu durante todo esse tempo, ele sabia que se quisessem matá-lo seria tão fácil quanto matar uma galinha. Valerie ainda estava bem porque eles não queriam matá-la, se quisessem matá-la ele tinha certeza que ela já teria morrido há muito tempo. Ele ainda se lembra da cena horrível que viu da última vez quando visitou a Guilda das Trevas. Ele primeiro pensou em ignorar o chamado, mas sabia que seria um ato de cavar sua própria cova. Depois de um momento, ele fortaleceu seu coração e atendeu a ligação. Olá, Leon disse com uma voz gaguejante. Então você ainda está vivo? Uma voz feminina fria soou do outro lado do telefone. Ao ouvir a voz, Leon começou a suar frio e não disse nada. Um momento de silêncio desceu entre eles, justamente quando Leon estava à beira do limite, a mulher falou mais uma vez. Conte-me mais sobre o cara que ficou em primeiro lugar. Leon, que estava pronto para implorar por perdão, ficou surpreso ao ouvir o que a mulher perguntou, mas não se deteve muito nisso e rapidamente disse. Esse cara é apenas um idiota e um lixo. Pare com essa bobagem, eu não. Se você não quiser saber sua opinião sobre ele, apenas me diga o que aconteceu quando você o encontrou durante o exame. Antes que Leon pudesse terminar de falar, a mulher disse a ele com uma voz fria. Leon parou por um momento depois de ouvi-la para organizar seus pensamentos. Depois de um momento, ele rapidamente contou tudo a ela, sem esconder nada.
Ele contou a ela como Evan matou com sucesso um monstro de classificação B enquanto lutava contra ele. Ele também contou a ela como escapou mesmo quando estava enfrentando 3 caçadores de rank B. Se eu tiver que adivinhar, ele é mais poderoso que um caçador de rank C+, mas mais fraco que um caçador de rank B. Leon disse no final depois de contar o que viu no exame. Depois que Leon parou de tomar, a fêmea não falou por um momento. Interessante, um caçador de rank D+, com força mais poderosa que um caçador de rank C+, e tem muitas habilidades estranhas, disse a mulher depois de um momento. Pelos detalhes que temos sobre ele, ele também tem um físico único, e pelo que parece, seu físico também está no mesmo nível do físico do ceifador de gelo, se não superior. Já que não posso capturar aquele Valerie por enquanto, posso muito bem tentar a sorte com ele, pensou a mulher depois de ouvir Leon. Depois de contar a história, Leon esperou pacientemente, ele ainda estava nervoso com o fato de não poder se juntar à Guilda Estrela de Prata. A propósito, você falhou em sua missão novamente, assim como Leon estava pensando que havia se esquivado da bala, ele mais uma vez ouviu a voz fria da mulher e seu corpo enrijeceu. Leon estava sem palavras. Ele não sabe o que dizer. Na verdade, ele se sentiu como se fosse uma criança amaldiçoada por nunca ser capaz de completar uma missão em toda a sua vida. Ele ainda não sabe por que Isaac não o convidou para se juntar à Guilda Estrela de Prata. Na sua opinião, ele se saiu muito bem no exame. Mesmo que seus pontos fossem baixos em comparação com Evan e Valerie, ele ainda estava em terceiro lugar. Ele não sabe por que Isaac convidou M e outros em vez dele, se eles considerarem a força individual, ele era apenas mais fraco que Valerie. Agora fique de olho nesse cara, Evan. Se você falhar desta vez, não preciso dizer o que vai acontecer com você. Quando Leon não disse nada por algum tempo, a mulher falou mais uma vez. Sim, não vou decepcioná-lo desta vez, Leon disse rapidamente enquanto suspirava interiormente de alívio. A ligação finalmente terminou e Leon caiu fracamente na cama, seu corpo estava encharcado de suor por causa da tensão que sentia enquanto falava. Depois de ficar sentado na cama por algum tempo, Leon mais uma vez pegou o telefone. Depois de algum tempo, um ponto verde e um mapa apareceram na tela do seu telefone. Então ele ainda está na academia, Leon murmurou depois de ver o ponto verde. O ponto verde era obviamente a localização de Evan. Ainda não consigo acreditar que esse cara está usando um telefone que pode ser hackeado tão facilmente, Leon murmurou com uma expressão muda no rosto. Leon verificou se ele havia saído da academia anteriormente e ficou surpreso ao ver Evan indo para o aeroporto mais cedo. Por que esse mendigo foi ao aeroporto? Leon se perguntou se Evan foi para o aeroporto mais cedo. Aos seus olhos, um cara que está usando um telefone vencido não pode ir ao aeroporto. Ele pensou por um momento e então verificou as mensagens de texto de Evan. Por causa do telefone expirado, foi muito fácil para Leon. Assim que abriu suas mensagens de texto, percebeu que a última mensagem que Evan recebeu foi ontem. E na verdade era uma mensagem sobre reserva de voo. Seus olhos se arregalaram quando ele abriu a mensagem e a leu. Ele ainda não consegue acreditar que Evan gastou 3 núcleos de rank B para reservar uma passagem. Mesmo ele terá que pensar 10 vezes, se quiser gastar 3 núcleos de rank B. E um cara que está usando um telefone vencido gastou 3 núcleos de classificação B. Mas ele logo voltou a si e prestou atenção aos outros detalhes das mensagens. Ele está partindo para Aquaville amanhã, Leon pensou depois de ler a mensagem. Depois de ler a mensagem, Leon começou a suar frio. Se esse cara escapasse daqui sem eu saber, eu certamente teria morrido por ter falhado nessa missão também, Leon pensou enquanto suspirava de alívio. Sua missão era ficar de olho em Evan, mas se ele escapasse daqui sem que ele soubesse, Leon tinha certeza que definitivamente teria morrido desta vez. Depois de ver que Evan partiria amanhã, Leon não esperou e ligou de volta para o número de onde recebeu a ligação anteriormente. Fim do capítulo.
Uma longa viagem de 1000 milhas inicia-se com o movimento de um pé, Lao Tse.